Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maria Helena, realizada aos 22 dias do mês de outubro de 2013, às 20 horas, na sala da sessão da Câmara Municipal de Maria Helena, sítio Avenida Paraná 1690, nesta sede do município de Maria Helena, comarca de Umuarama, estado do Paraná. Sendo assim, daremos início à nossa 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maria Helena. Eu peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistente legislativa Jaqueline e os demais presentes, meu boa noite. Boa noite. Aparecido de Souza. Presente. Cláudio Oliveira Castro. Dejair Aparecido Evangelista presente. Domingos dos Santos. Presente. João Paulo Ferreira da Silva. José Raimundo Viana. Presente. Manuel Pereira de Medeiros. Presente. Marlon Hanser Marques. Presente. Enivaldo Germano dos Santos. A ata da 29ª sessão ordinária, lavrada nas folhas 146, 147, 148, 149 e 150, está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por todos. A ata da 29ª sessão extraordinária, lavrada nas folhas 150, está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por todos. Passamos à matéria do expediente. Senhor presidente, não há matéria do expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores que queiram fazer uso da palavra no expediente. Domingos dos Santos. Senhor presidente, demais vereadores, Jaqueline, nossa assistente e a população presente, boa noite. Boa noite. Gostaria de pedir a Deus, agradecendo a Deus aí por mais essa sessão e pedir para Deus que ilumine aí a viagem dos novos vereadores a Curitiba, do Marlon, do Dejair, da Viana, que faça uma boa viagem. E agradecer também ao prefeito e ao secretário de Obras e Transporte aí pelas atuações de Brasilite aí pelas casas que foram descobertas e pela desenvoltura aí do secretário pelo serviço ontem prestado aí depois do temporal que teve na cidade, né? E está aí limpando as ruas para ter um tráfego melhor, porque foi caído árvores aí e depois dessa tempestade aí ele ficou aí limpando as ruas. E demais, senhor presidente, muito obrigado. José Raimundo Viana. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, Jaqueline assistente, demais presentes, boa noite. Boa noite. Também quero agradecer ao prefeito pelo trabalho que vem desenvolvendo, secretário Joselino pelo trabalho, e cada dia que passa, mas ele tenta fazer mais para a população do nosso município. E por isso nós devemos agradecer aqueles que trabalham. E falar um pouquinho sobre requerimento. O requerimento que a gente está solicitando, vários projetos que a gente pede para o Executivo, e a resposta que está tendo até o momento não estão sendo objetiva. A gente pede, suponhamos, pedimos carne e o cara manda carvão, sendo que o essencial era a carne que foi pedido. Se pede pedra, ele manda areia. Então, nesse caso, se você pede notas, ele manda documentos que não tem nada a ver em resposta. Eu acho que eles estão brincando, não sei se é com a minha cara como vereador, ou com a Câmara de Vereadores. Porque se solicita um documento, é aquele documento que tem que ser devolvido ou respondido, solicitação que foi desejada. Isso não está acontecendo. E quando eu votei que ir contra esse procurador, querendo responder o requerimento, eu disse que não era necessário. E nós estamos vendo que não é necessário o procurador. Porque o que ele vem respondendo não é o objetivo que a gente quer aqui nessa Câmara. Quero agradecer também os novos vereadores que viajaram, que tem um ótimo retorno de volta. O João Paulo, o Du, o Claudio Dinho, que está em Curitiba também.
tentando captar recursos para o nosso município. E o mesmo que nós vamos fazer. Nós estamos viajando hoje à noite, peço a Deus que ilumine a nossa viagem e agradecer por você ter desejado também uma boa viagem para a gente e que Deus ilumine a sua vida. E que sempre você continue sendo essa pessoa que você é, maravilhosa, sincera e honesta. Obrigado a todos. Marcos Ramos Fernandes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, população presente, meu boa noite. Boa noite. Gostaria, senhor presidente, o senhor levou ao seu conhecimento, excelentíssimo senhor prefeito, para que fizesse a manutenção da estrada Boa Vista e também, enquanto a gente não consegue fazer uma ponte de concreto, que faça pelo menos a manutenção da ponte. Aquela ponte da represa, as tábuas estão tudo soltas, está um perigo, então até que nós possamos fazer uma de cimento, igual o prefeito falou que está viabilizando para construir, que faça pelo menos a manutenção antes que aconteça coisa pior lá. Também gostaria que, se o prefeito poder colocar uma identificação a um buraco lá no fundo da rua Guaíra, próximo ao laticínio, que o ex-prefeito deixou, e o buraco não é pequeno não, é grande. O caminhão, cabe os 2 caminhões lá dentro ou mais. Então, se não puder tampar também por enquanto, que ele coloca uma sinalização antes que caia uma pessoa lá dentro, e é pior também. Também quero pedir que Deus abençoe a nossa viagem a Curitiba. Amanhã de manhã nós temos uma reunião com o deputado Cidal Fernandes Caravaca, junto com o governador. E na quinta e sexta a gente deu um curso para melhor a gente defender o direito da população. Muito obrigado, senhor presidente. Esteja aí Aparecido Evangelista. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, demais, nosso assistente, meu boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nobre vereador Domingos pelas palavras dele, de agradecimento e desejar aí para a gente uma boa viagem. O mesmo que o vereador disse há pouco, também uso as palavras dele para dizer ao senhor que Deus também abençoe sua vida, o seu trabalho e, quer dizer, de todos nós, né? Especialmente da sua pessoa. Eu quero falar a respeito, eu recebi uns requerimentos, umas respostas dos requerimentos, também do José Alberto Bonfim Correia, que é o controlador interno, o procurador da prefeitura. Ele me disse aqui, dizendo o cargo que a gente pediu para ser criado, da coreógrafa e também do instrutor de fanfarra. Até inclusive veio a resposta, até já feito este pedido, já foi até acatado. Inclusive nós já até aprovamos que foi feita uma emenda, né? E a respeito desses 2 cargos. Então quer dizer que a resposta veio, mas já está praticamente pronto, né? Também, lá a respeito da capela mortuária, eu pedi que fosse aprovado pela essa Casa de Lei, pelos nobres vereadores, a reforma, né? Também iluminação naquele pátio, que é muito escuro aquele pátio, ali na nossa capela, e uns ar-condicionado, inclusive agora nessa época está muito quente, né? Uma época muito quente, que fosse visto nessa parte e fosse feita essa reforma. Então ele está aqui dizendo que mais breve possível vai ser realizado esse pedido. Então eu espero que seja em breve mesmo, porque realmente a coisa lá está... Eu tive agora essa semana lá, semana passada, final da semana passada, no velório do nosso amigo que se foi, o Rogério, né? E cada vez está ficando pior, está chovendo dentro, diz assim, está acabando ali, aquele cobertura. Então eu penso que vai lá quanto mais rápido, e olha isso com bons olhos. A respeito eu quero também agradecer ao nosso prefeito pela rapidez em atender a nossa população carente aí, na parte das coberturas que foi descoberto nas vilas também da nossa cidade, e foi arrancado várias teias de várias coberturas, e ele, mais do que depressa, tomou as providências junto com o secretário de Obras e Transporte, o Joselino da Luz,
e já atendeu muitas e muitas famílias aí. Está atendendo, está trabalhando aí de manhã, a gente está vendo aí até agora à noite, e vai trabalhar amanhã também para que essas pessoas consigam cobrir as suas casas, né, que foi descoberto com um temporal que passou, que deu medo na gente, onde foi coisa séria mesmo. Mas graças a Deus, Deus é poderoso e ó, poucas coisas, graças a Deus. E a nossa região é uma região, como se diz assim, as nossas propriedades, as nossas casas não têm capacidade de aguentar com muita coisa não. Então agradeço ao prefeito, ao Joselino, por ter jamais que depressa tomado as providências e ajudar essas pessoas, né? E peço a Deus que agradeça aí, que abençoe a nossa viagem, que a gente está indo para Curitiba agora à noite, nem foi dito há pouco, né? E que Deus abençoe nós todos, e todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Manuel Pereira de Medeiros. Não, desculpa. Aparecido de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas, Jaqueline, meu boa noite. Boa noite. Aqui eu quero agradecer a Deus também, porque depois daquela tempestade grande que teve aqui, Deus abençoou aqui, ninguém se machucou, também ninguém teve morte com ninguém, graças a Deus. Então, Deus foi maravilhoso, porque a tempestade foi muito grande ontem. E parabenizar e agradecer ao mesmo tempo o Joselino também. Hoje eu cheguei no pátio, 7 horas da manhã, já estava atendendo o pessoal. E chegou bastante gente, ele foi atendendo, foi conversando, e eu ali do lado. E ele falou, pessoal, tenha calma, que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Daí a pouco o prefeito também chegou conversando com o pessoal, conversando com o pessoal, e foi se organizando. Depois era 11 horas da manhã, eu cheguei, o Joselino pegou o caminhão, ele mesmo dirigiu o caminhão basculante. O carro, eu estou indo para o Moarama. Eu não sei que rumo que vou tomar lá, mas eu vou correr atrás e vou conseguir essas telhas para a gente fazer essa doação para a população. Aí eu falei, poderia acionar a Defesa Civil. Ele falou, até que a gente aciona, o povo vai ficar com as casas descobertas. Eu falei, tá certo. Então ele não mediu esforços, foi para o Moarama, chegou com o caminhão agora à tarde carregado e distribuiu essas telhas. Então Deus tem que iluminar ele e tem que parabenizar o trabalho desse cara aí, que ele vem fazendo, que é muito significante para a nossa população. Eu queria pedir ao senhor presidente também que levasse a conhecimento do prefeito e da secretária, que eu já falei com ela uma vez, de saúde, a respeito da reforma do posto de saúde de 3 placas e de Alto Alegre. Desde o começo do ano, eles vêm falando que vai fazer uma reforma, e eu tive a semana passada lá. Está horrível, os forros já caiu tudo assim, dentro do posto de saúde. Então, está mais ou menos a sala de consulta, onde é que a médica faz as consultas. Mas a sala de espera está uma coisa que... E a gente já vem falando, mas desde o começo do ano, que já falou com o Itamar, para que licitasse, que fizesse essa reforma na pintura daqueles 2 postos de saúde, 3 placas em Alto Alegre. Mas a situação lá é precária, né? Também pedir a Deus que ilumine a vocês nessa viagem e que dê tudo certo para vocês no curso e os pedidos que vocês vão fazer lá. Muito obrigado, senhor presidente. Manuel Pereira de Medeiros. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus também por mais esse dia de trabalho nosso e pedir a Deus que abençoe um bom retorno aos vereadores que estão vindo de Curitiba e pedir a Deus que ilumine também os que estão indo e que consiga um êxito para o nosso município. Que bom que nem a gente fala que o nosso município mudou e mudou para melhor. Antigamente, vereador, era 2 ou 3 vereadores que tinham chance de ir a Curitiba em busca de coisa, de recursos para o nosso município. Hoje, graças a Deus, a gente fala que o nosso município mudou, porque todos os vereadores estão indo em busca de recursos. Então a gente fica contente com isso. O mérito da administração está crescendo, parabéns ao prefeito. E ao mesmo tempo nós temos que dar parabéns também à Câmara de Vereador, porque o prefeito sem a Câmara também não funcionava. E parabéns aos funcionários e parabéns à população, porque é um conjunto que funciona. Então, para
ter segmento depende da população. A gente fica contente com isso, com esse trabalho, a gente está vendo o resultado, igual os novos vereadores já citaram o trabalho do Joselino, do prefeito, em atender a população. Atender na hora que precisa, porque se está pedindo para hoje, é para hoje, não é para amanhã. Então a gente fica contente de ver esse trabalho andando, o nosso município andando. E igual o novo vereador citou sobre a capela mutuária, a gente fica triste de ver a situação que se encontra assim. Eu acho que está na hora do prefeito ir lá, ver com os bons olhos, arrumar aquela capela urgente. Eu acho que mérito do vereador fez o requerimento, todos aprovam, todos estão de acordo, porque está feia aquela capela mutuária. Eu acho que com pouca coisa dá uma reformada naquela capela mutuária e muda a visão dela, porque ela está bem esquisita assim. E pedir a Deus que abençoe o nosso trabalho, continue assim, o trabalho do prefeito, dos vereadores, que eu acho que essa é a Maria Helena que eu tenho sonho de ver um dia, pelo menos igual aos outros municípios ou melhor, porque o que a gente está vendo dentro de poucos meses de administração, a diferença é muita. Acho que há 20 anos que o nosso município não viu o que nós estamos vendo hoje. Então, mais uma vez, parabéns ao prefeito, parabéns à Câmara de Vereadores, parabéns aos funcionários e parabéns à comunidade. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 132 de 2013. Projeto de lei 132/2013 está em segunda discussão. Não tem ninguém a discutir, ele vai à segunda votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 133 de 2013. Projeto de lei 133/2013 está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar um pouquinho a respeito desse projeto de lei que está revogando esse artigo número 8 aqui do parcelamento da dívida do pessoal do IPTU, né? Veio primeiro parcelamento, agora está revogando para que as pessoas façam o parcelamento diretamente na prefeitura. Mas aqui está falando em revogado, senhor presidente, as custas judiciais, né? Então, não foi nada passado pela Câmara antes para a gente discutir com a comunidade. Então eu estou achando que eu vi no Zoom, que agora aqui foi para a justiça R$700 acima. E que às vezes vai começar a mandar também de R$400 acima. Eu espero que o senhor prefeito comunique à Câmara e que converse para que a gente passe para a população o que está acontecendo. Porque eu estive no fórum eleitoral ontem mesmo, e aqui eu tenho um débito de um senhor de R$1.200, e ele teve que pagar lá R$1.287 de custo para a justiça. Então, que lucro o município está tendo com esse dinheiro que vai para a justiça? Então, eu acho que isso aqui o prefeito tem que ver com mais carinho com a população. Claro que tem umas pessoas que são meio folgadas, por que deixou chegar até esse ponto. Mas eu acho que o município também tem que, não sabe da situação, que tem muitos contribuintes, talvez, passam por alguma dificuldade, com doença, alguma coisa, aí acaba caindo no atraso do IPTU. Então, eu espero que o prefeito, se for para começar a mandar abaixo desses R$700, que nem foi de 700 acima, que comunique a Câmara ontem para que a gente comunique à população. Para que a população não tenha que ficar gastando dinheiro com o judiciário, que nem aqui o cara pagou quase R$300 e dá para pagar 2 prestações. Então isso é um absurdo, o cara tirar o dinheiro da boca para modo pagar para a justiça R$300 para a justiça, dava para ter pagado tranquilo 2 prestações dessas e nós parcelamos para 6 parcelas. Até depois que a gente vem ver, que nem eu estive estudando esse projeto esses dias, estou vendo o pessoal procurando a gente, nós poderíamos ter feito com o prefeito e parcelado isso aqui para pagar 1 ano ou 15 meses, desde que o povo está tirando da boca para pagar o judiciário, que eu estou levando gente quase todo dia no fórum.
Então é isso que eu quero falar desse projeto. Espero que o prefeito, se for para mexer com justiça abaixo de R$700, que comunique à Câmara para que a gente não fique no escuro e que o povo fique procurando a gente depois. Obrigado, senhor presidente. Projeto 133/2003 continua em discussão. Eu também concordo com as palavras do vereador Aparecido. Lembrando também que aqui é o dos judiciais e também tem o do jurídico da prefeitura. Os dois jurídicos da prefeitura ele tem uma porcentagem, acho que de 20% do valor que é cobrado. Eu também acho isso um absurdo. Já basta o absurdo de hora extra que aquele jurídico da prefeitura ganhava o ano passado. Que nós denunciamos no Ministério Público e que, se for comprovado que as horas extras foi abusiva, que para mim é abusiva, ele vai ter que devolver os dinheiros aos cofres públicos. E também esse negócio de dar 20%, vai lá no fórum, paga tantos por cento para ele, tem que pagar à vista. Você tem 5 dias para pagar, se não me engano. E daqui a pouco você tem mais 20% para pagar para os advogados da prefeitura. Que também não é pouco, depende do valor que é cobrado. Se é direito deles, que eles que vai cobrar na justiça. Aí sim, se for direito deles, que aí eles vão receber. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 133 continua em discussão. Eu também estou de acordo com a palavra do novo vereador Aparecido e do novo vereador Mário. Eu acho que é um absurdo o que estão fazendo, porque o prefeito, antes de fazer a cobrança, mandar para o judicial, ele deveria intimar primeiro a pessoa que deve para poder pagar, o proprietário. Então ele deveria primeiro receber uma carta dizendo: nós estamos mandando por fora, você tem prazo de tantos dias para quitar. Porque depois que manda por fora, tem os custos judiciais, tem os jurídicos que estão recebendo. E como que fica a população? No caso do valor de 700, no final, o cara deve 700, ele vai ter 1.400, praticamente quase dobra o valor. Com 20%, mais custas. Por que não antes mandar uma carta para os proprietários dizendo: a cobrança vai ser assim, vai ser que se vocês querem pagar antes, paguem. Agora, se não pagar, vai para o judicial. Mas, primeiramente, comunicá-lo a todos. Obrigado. O projeto de lei 133/2013 está em discussão. Também quero fazer um pouquinho de palavra sobre esse projeto. Eu também concordo com os novos vereadores. Eu acho um absurdo. É lei, é lei. O jurídico tem direito a cobrar. Só que o nosso município é um município pequeno, carente. Eu acho que o prefeito conhece a situação da nossa população. Coitados, tem que tirar da boca para pagar. Eu acho uma injustiça o jurídico da prefeitura, mesmo que ele tenha direito na lei de receber, eu acho uma injustiça. Só que eles podem até receber. Mas o que eu puder fazer para eles devolver esse dinheiro dessas horas extras, eu vou fazer e eles vão devolver. Então é o mesmo caso, eles vão ganhar, mas não vão levar. Com fé em Deus, Deus é maior, Deus é mais. Então eu acho que a verdade vai prevalecer sim. Com fé em Deus, eles podem até ganhar, mas eles, se Deus quiser, eles vão devolver. Porque eu acho uma injustiça. Na lei eles estão certos. Quem não é a questão tem direito de receber. Mas eu acho que o município já paga eles, eu acho que eles deviam, não precisavam desse dinheiro para eles. Eu acho que faz mais falta para a população de que o lucro que eles vão ter com esse dinheiro. Então eu não concordo com isso. O jurídico da prefeitura ganha dinheiro com custas judiciais contra a população do próprio município. É bom a população ver e conhecer quem são esses jurídicos. Eu presto que a população preste muita atenção nesses jurídicos que estão fazendo isso. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Só para ter uma ideia, só para ter uma ideia a respeito do que está sendo falado, também concordo com o que está sendo falado pelos novos vereadores, um valor de R$ 804 foi pago na justiça, R$ 294,04. O jurídico, R$ 84,04 também. Então, somando os dois, dá R$ 370, tá? Num valor de R$ 804, para vocês terem uma ideia. Esse é o valor que foi pago praticamente para a justiça, né? Em cima de um valor do IPTU de R$ 804. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor levasse aos conhecimentos do prefeito
a respeito desse projeto aqui. Por que ao invés dele enviar essas causas para a justiça, ele não dá os 20% que está pagando para o advogado e mais as custas do fórum de desconto para as pessoas que estão devendo, que estão com essas dívidas do IPTU? Seria importante, né? R$ 804 menos 380, a pessoa ia pagar aí 480, né? Que o senhor leve aos conhecimentos do nosso prefeito para que ele faça esse desconto ao invés de complicar mais a situação da pessoa que está devendo. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não, vereador, bem colocado. É o que eles deveriam fazer isso mesmo. Agora, enquanto o jurídico cobrando, está no Estatuto da OAB. Fica difícil até para a gente, porque o Estatuto da OAB dá direito que eles cobram. Eu sei que é um absurdo, 20%, mas dá direito. Fica difícil para a gente. Mas, bem colocado. Eu acho que nesse caso, de pagar as custas e o jurídico, deveria ser um desconto. Seria bem mais ótimo para a comunidade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não tendo ninguém a discutir, ele vai à votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Tem algum vereador que queira se inscrever nas explicações pessoais? Não tendo nenhum vereador inscrito nas explicações pessoais, eu peço a todos que vamos se prostrar de até 1 minuto, em memória à alma do nosso amigo Rogério. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós e aos que estão viajando mais uma vez, os que vão viajar, e assim declaramos essa sessão encerrada.